Wesley Fla12, tem o canal dele também aqui no YouTube. Valeu, Wesley. Se inscreva lá no canal do Wesley Fla12, dê aquela moral para ele. Vamos que vamos, nação. Aqui é o Wesley do canal Wesley Fla12, trazendo para vocês a coletiva pós-jogo do técnico Tite após mais uma vergonha desses jogadores do Flamengo. Segue aí, nação. Tite, boa noite. Rafael Deangel, TV Globo aqui à esquerda. O Flamengo jogou boa parte, mais da metade do jogo, né, com um jogador a menos, e depois teve essa expulsão no finalzinho da partida. Eu queria ouvir o quanto essa expulsão alterou um pouco o que você tinha planejado, e também uma análise até o momento da expulsão, né? São partes do jogo. O jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu a vi, tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate, ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, isso é maturidade enquanto equipe, isso deva ser desenvolvido, né? No segundo tempo a gente trouxe e tentou manter os 3 atacantes no 4-2-3, fazendo depois, como as bolas do lado elas estavam entrando muito do Santos, a gente fez um 4-3-2, equilibrou a partida, teve mais posse de bola e no final acabou tomando gol. Tite, aqui do seu lado esquerdo, Gustavo Henrique, apesar de você nunca ter alimentado no torcedor do Flamengo a busca pelo título e sim a busca pela Libertadores, você teme de alguma forma pela frustração da arquibancada, passar para dentro do campo e acabar atrapalhando um pouco o teu grande objetivo que você disse quando chegou aqui, que é colocar o Flamengo na Libertadores? Você teme um pouco por isso? A realidade dos fatos nós temos que enxergar. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim. Né? Mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. Tite, boa noite. Você falou, após a partida, diante do Grêmio, que o treinador, até pela sua visibilidade, né, pela sua responsabilidade, né, também acaba, né, tendo a responsabilidade pelos resultados. Mesmo acreditando, na minha opinião, você sendo menos culpado nessa situação, nessas 2 derrotas seguidas, qual avaliação você faz desse Flamengo que você recebeu nesses seus 4 primeiros jogos no comando da equipe? O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade, sim. Mas qual o diagnóstico que você faz do Flamengo? Esse Flamengo que você recebe? A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para outra. Boa noite, Tite, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você chega no Flamengo com a panela de pressão já explodida, né? A temporada do Flamengo desse ano é muito ruim. Muita gente, inclusive, considera a pior temporada da história do Flamengo, mesmo vivendo uma era muito boa do lado financeiro. Como você olha para essas rodadas finais do campeonato e espera essa equipe do Flamengo, espera uma melhoria no Flamengo, que você falou, né, que os jogadores ainda têm que ter o tempo de conhecer um pouco do seu trabalho ainda dentro de campo. Qual melhoria você espera visando a vaga na Libertadores? Porque hoje o Flamengo está em 6º, na pré-Libertadores, imaginar uma temporada para o Flamengo sem a Libertadores seria algo horroroso, tanto no lado do futebol, tanto na parte financeira. O que você espera dessa equipe para a sequência da temporada? O objetivo é a classificação da Libertadores direta, como foi desde o início, coerentemente falando.
Esse é o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades, e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. Tite, boa noite. Letícia de Almeida, Flazoeiro TV. A gente observou no jogo contra o Grêmio que o time teve dificuldade de se estabilizar novamente na partida depois de sofrer o gol. Hoje também, na minha concepção, o time estava melhor em campo, acabou sofrendo o gol e perdeu um pouco do controle da partida, teve um jogador expulso e não conseguiu mais se firmar melhor em campo. Qual está sendo a dificuldade? Você agora há pouco falou que o time ainda não está conseguindo, né, te entender dessa maneira, porque ainda tem uma desconfiança nesse sentido, quando perde o controle do jogo. Quero saber qual está sendo a sua dificuldade de botar confiança nos jogadores, mesmo com o resultado adverso. Diversas etapas foram construídas e a gente veio no segundo tempo, a partir do momento da entrada e que a gente estabilizou no 4-3-2, deixando 2 atacantes mais livres e de movimentação. Quando tem um jogo que ele fica mais comprido com um jogador a menos, tu tem que ter jogadores de maior mobilidade. Então a gente trouxe esse tripé no meio campo e equilibrou. E se tu colocar para mim, aí eu respeito a tua opinião, mas se tu colocar para mim um momento que a equipe de Santos esteve superior, depois do momento que a gente fez 4-3-2, ela não teve. Então ela se estabilizou nesse momento, nessa etapa. Então essas construções, ela tomou um gol porque ele teve a felicidade da finalização de média distância, mas não foi uma jogada de infiltração, não foi uma jogada clara, que tu dissesse assim, pô, articulou, infiltrou, teve no começo do segundo tempo, mas quando nós ajustamos, ela não teve mais. E nós tínhamos a puxada de contra-ataque, sim, com um jogador de movimentação, que era o Gabi, e com um jogador de velocidade, que era o Bruno. Tentamos com a Arrascaeta para manter o 3, não deu. E aí tu tem que vislumbrar um velocista para puxar e cumpridar o campo e um de retenção e de movimentação. Então ela teve, sim. O resultado acabou sendo duro também, agora a gente cometeu erros em função disso. E eu volto a dizer, essa capacidade de absorver em cima dessas expectativas todas, dessas exigências todas que o Flamengo tem a maturidade já reverter no próximo jogo. Tite, boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Já pensando em 2024, como recuperar, como contagiar esse elenco? O senhor acha que o elenco precisa de uma reformulação? O Flamengo precisa de uma reformulação? Eu entendo a tua pergunta. Eu não tenho. Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir para o Flamengo, eu sabia que o momento era hoje, que a situação ela é o agora, que a situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol eu aprendi isso, não dá para te pensar lá na frente. Lá na frente, ela vai ser o transcurso que vai, esses passos, esses jogos que a gente vai ter. Tite, boa noite. Luiz Francisco, do Radar Esportivo de Santos. A pergunta que eu queria te fazer é que na ótica que eu tive, na expulsão do Gerson, o Flamengo perdeu um pouco, começou a ficar muito inconstante. E alguns outros colegas já perguntaram sobre isso. Você já explicou. O Gerson hoje seria, no teu esquema do Flamengo, o jogador que dá mais confiança para que você possa ter esse esquema muito bom que o Flamengo tem, e concordo com você que a derrota foi dura, mas infelizmente aconteceu. Obrigado. Absorver, colocar os fatos reais, mas ter a grandeza. O Gerson é um jogador versátil. Um jogador que trabalha do lado, trabalha no centro, trabalha como segundo meio-campista. Eu não quis comentar uma situação anterior, né, até para não ficar justificando, não é justificativa. Mas se perguntar assim, qual é a opinião minha da expulsão, ela não foi. Foi expulsão. Ela não foi expulsão. Independentemente do árbitro acertar ou errar, nós temos que absorver e saber reagir dessa forma. Então eu tenho que organizar a equipe. Ela ficou melhor com 4-3-2 do que com 4-2-3. E aí ela teve a equiparação do jogo. Né? Ela teve com o jogador a menos uma equiparação e com jogadas perigosas, inclusive saindo na frente. E essas circunstâncias elas acabam acontecendo. A qualidade técnica individual, talvez de finalização de média distância, também faz parte do jogo. Faz parte do jogo e acabou decidindo. Boa noite, Raíssa Lorim, do Distrito do Esporte. Tite, eu queria entender a sua opção pelo retorno do Rodrigo Caio justamente nesse jogo e numa posição que não é a que ele é acostumado a jogar.
4-3-2 com o primeiro meio-campista e 2 externos. Quando o adversário faz 2 atacantes do lado, eles dançam os 3 médios e não deixam superioridade no lateral para fazer 2 contra 1 lateral. E aí tu deixa 2 atacantes mais livres, mais fresh, mais para poder atacar espaço, para dar velocidade, no caso do Bruno Henrique e o Gabriel. Essa é a ideia. Professor, últimas 2 aqui. Boa noite, Tite, tudo bem? Eu sou o Alan, do Resenha Arranca Toco. Nós temos um canal no YouTube e lá nós lançamos uma enquete para torcedores do Flamengo perguntar. E a pergunta mais votada, feita por flamenguistas, foi por que mesmo com tantos treinadores desde 2019, o Flamengo não consegue aquele desempenho que tinha, mesmo com o elenco sendo a base daquela época? Eu não posso te responder isso, eu não estava aqui, cara. Eu seria muito irresponsável, indelicado, insensato, oportunista. O que eu posso te dizer é que nesses 4 jogos, assim, a gente sabia das dificuldades, eu sabia das dificuldades que é pegar no meio de um campeonato tão difícil, tinha noção exata disso, e a gente procurar estabilizar a equipe em um crescente para que a gente possa retomar um caminho de vitória, um caminho de classificação. Isso eu posso te falar. Professor, a sua esquerda aqui é a última. Boa noite, Matheus Arantes, Portal Metrópolis. No primeiro tempo, contra o Santos, antes da expulsão, vimos um time com mais triangulações, mais aproximações e tabelas. É isso que devemos esperar do Flamengo treinado por Tite? Obrigado. Sim, o diagnóstico ela é esse, mas também ter a capacidade de saber jogar com um jogador a menos, e nós sofremos, depois do segundo tempo, nos reajustes a gente conseguiu, na primeira modificação não, que ele faz parte do jogo, independentemente do erro que para mim aconteceu da arbitragem, nós temos que saber administrar e deixar a arbitragem de lado, não nos compete, senão a gente vai ficar gastando situações que elas podem só nos trazer prejuízo. Essa maturidade a equipe tem que ter. Ela tem que ter nesse aspecto. E é esse sim, é dessa forma de triangulações, de chegada na frente, de infiltrações, de atacar espaço. Sim. Muito obrigado, professor Tite. Obrigado a todos. Boa noite.